Todos nós sabemos que a luta livre é um esporte que apresenta vários riscos, principalmente se ele for praticado sem a proteção necessária. Quando você inicia os seus treinamentos na luta livre, geralmente você aprende que você deve proteger a si e a proteger o seu oponente. E no mundo temos várias federações de luta livre, como as gigantes WWE e AEW, e inúmeras federações independentes espalhadas pelo mundo inteiro. E em todas essas federações existem inúmeros lutadores profissionais que lutaram muito para estar onde estão, mas infelizmente alguns deles perderam a sua vida no ringue. Esses lutadores podem não estar mais entre nós, mas de certeza nunca serão esquecidos. E hoje lembraremos desses guerreiros do ringue que morreram tragicamente fazendo o que amavam. Gary Albright. Albright foi um guerreiro anônimo da lendária família Anoa'i, a mesma linhagem que produziu estrelas como Roman Reigns, The Usos, The Rock e muitos outros. Ele fazia parte da família não através do sangue, mas sim porque ele era casado com Monica Anoa'i, que era filha de Afa, um dos lendários Wild Samoans. Na luta livre, ele teve uma carreira distinta e era conhecido como mestre do suplex em empresas como All Japan Pro Wrestling e Stampede Pro Wrestling. No dia 7 de janeiro de 2000, quando ele trabalhava normalmente para a empresa World Extreme Wrestling, que pertencia ao seu sogro Afa, ele estava em uma luta com seu oponente Lucifer Grimm e colapsou no ringue após ter recebido um facelock Bulldog. Poucos minutos depois de ser retirado do ringue, Gary Albright foi declarado morto. A causa da morte foi posteriormente considerada um ataque cardíaco. Moondog Spot. Os fãs mais antigos de luta livre conheciam essa tag team chamada The Moondogs e que sempre será lembrada pelas suas travessuras selvagens e imprevisíveis. Um dos membros dessa tag team era Moondog Spot, que também trabalhou como lutador solo e booker durante as décadas de 1970 e 1980. Em 2003, Larry Booker, que era o nome real de Moondog Spot, e já havia deixado a competição ativa e regular nos ringues, então, com 51 anos, resolveu trabalhar em uma festa especial de aniversário para Jerry the King Lawler. No entanto, infelizmente, foi uma decisão que acabou o levando para sua morte. E o destino de Moondog Spot foi semelhante ao de Gary Albright, com ele sofrendo um ataque cardíaco no ringue como resultado do esforço físico, combinado com seu histórico pessoal de diabetes. Após o show, a multidão foi informada de sua morte. Uma saudação de 10 sinos foi realizada e Brian Christopher, filho de Jerry Lawler, que pediu aos fãs que orassem pela família de Booker, que estava presente. Brian Ong. A morte de Brian Ong pode não ter sido televisionada ou mesmo relegada a um house show não canônico, mas isso não torna as circunstâncias que envolveram esse acidente menos trágicas. Em 2001, Brian Ong estava numa sessão de treinamento junto com The Great Khali. Sim, esse The Great Khali que era da WWE. Na época, ele também era conhecido como Dalip Singh, o seu verdadeiro nome. Ong já estava sofrendo com uma concussão. Isso por si já deveria ter parado o treinamento na All Pro Wrestling, já que então o muito verde Brian Ong nem sequer estava equipado com equipamento adequado para o treinamento. Logo depois disso, depois de uma tentativa fracassada de The Great Khali em aplicar um flapjack em Brian Ong, o jovem também esquece o protocolo do ringue, que era se proteger durante cada golpe. O lutador acabou caindo de cabeça no ringue, e esses ferimentos, combinados com fraco tempo de resposta da APW na busca por atendimento médico, resultaram diretamente na morte de Brian Ong. Iron Mike DiBiase. Iron Mike DiBiase foi uma das lendas da luta livre. Uma das lutas mais notáveis da carreira de Mike DiBiase foi uma Texas Death Match contra Dory Funk Jr., e de acordo com Terry Funk, irmão de Dory, a luta durou cerca de 4 horas e 10 minutos. Mike é pai adotivo de Ted DiBiase, o $1 Million Man da WWF, e avô de Ted DiBiase Jr., Mike DiBiase e Brett DiBiase. No dia 2 de julho de 1969, em Lubbock, Texas, após uma luta contra o gigante Man Mountain Mike,
ele acabou tendo um ataque cardíaco fatal no ringue. Harley Race ainda tentou fazer uma reanimação a Mike DiBiase e depois foi na ambulância com ele, mas logo depois DiBiase foi declarado morto no hospital. O Million Dollar Man Ted DiBiase confirmou que seu pai tinha um enorme acúmulo de colesterol e era geneticamente predisposto a doenças cardíacas. Pero Aguayo Jr. A vida e o legado de Pero Aguayo Jr., nascido como Pedro Ramírez, podem não ter sido conhecidas fora dos círculos mexicanos de luta livre, mas as circunstâncias que cercaram sua morte foram manchetes em 2015 no mundo inteiro. E isso, infelizmente, aconteceu por causa de um outro lutador que estava do outro lado do ringue para essa luta, e esse lutador era Rey Mysterio Jr. Sim, o mesmo Rey Mysterio da WWE. A dupla estava se apresentando em uma competição de tag team um contra o outro, quando Rey optou por usar um dos seus movimentos característicos, a sua marca registrada, o 619. Foi um movimento feito para esse golpe que acabou levando à morte de Pero Aguayo, já que o dropkick de Rey Mysterio supostamente fraturou 3 vértebras. O trauma desse impacto fez com que Pero Aguayo sofresse um ataque cardíaco no ringue e que ele morresse quase instantaneamente. A gravação feita no final dessa luta foi muito forte e tivemos ali Conan, que estava do lado do ringue. Ele tentou fazer uma reanimação a Pero Aguayo, porém sem muito sucesso. A luta infelizmente continuou, com Rey Mysterio fazendo pin em Manic no centro do ringue, enquanto Conan estava tentando reanimar Pero Aguayo. Ele acabou sendo levado para o hospital e foi anunciado que ele estava morto aos 35 anos de idade. Rey Mysterio ficou devastado com a morte de Pero Aguayo e acabou se culpando pelo acontecimento. No seu funeral, Rey Mysterio apareceu sem a máscara e disse que ele estava lá como um ser humano e não como um lutador. E foi um dos homens que acabou carregando o seu caixão. Plume Marico. O Japão, ao lado de países como o México e os Estados Unidos, possui uma das heranças de luta livre profissional mais ricas do mundo. Dito isso, a indústria japonesa do wrestling evitou com sucesso uma morte no ringue antes de 1997, quando a promissora carreira de Plum Mariko foi tragicamente interrompida. Mariko era muito talentosa no ringue, mas também era propensa a acidentes, e seus ferimentos levaram diretamente a atleta a desenvolver um abscesso no cérebro. Mariko, no entanto, ignorou completamente os avisos dos médicos sobre as suas contusões e continuou lutando. E foi então em um show de luta livre em Hiroshima, Mariko levou um Liger Bomb de sua oponente, Mayumi Ozaki. Ela acabou desmaiando imediatamente no ringue, e as autoridades alegaram que o seu abscesso no seu cérebro se abriu, levando à sua morte, com apenas 29 anos de idade. Mitsuharu Misawa. Misawa, sem dúvida, foi um dos melhores lutadores japoneses de todos os tempos e uma lenda em sua própria época. Ele também fez parte de uma luta que é considerada por muitos fãs a melhor luta de todos os tempos, contra o seu rival Toshiaki Kawada, no dia 3 de junho de 1994, avançando 25 anos no futuro em uma luta também em junho, que serviria como canto fatal do cisne na carreira de Mitsuharu Misawa. O lutador de 46 anos competia em uma luta de duplas, quando não conseguiu se levantar no ringue, após receber um back suplex de Akitoshi Saito. Os médicos entraram no ringue e tentaram fazer a reanimação em Mitsuharu Misawa, mas sem sucesso, inclusive com seu corpo já perdendo coloração. Ele foi levado para o hospital de Hiroshima e foi pronunciado morto às 10h10 da noite. Embora a família de Misawa tenha invocado uma lei japonesa que exigia que a polícia não divulgasse publicamente a causa oficial da morte, foi especulado que o impacto resultou em graves danos cervicais. No dia seguinte, a polícia revelou à imprensa que foi uma transecção da medula cervical. A lesão foi especificada e relatada por Dave Meltzer como a separação da primeira e segunda vértebras cervicais de Misawa, em uma linguagem médica, uma luxação atlantoaxial.
E esse dia acabou sendo um dos dias mais trágicos para a luta livre não só japonesa, mas para a luta livre no mundo inteiro. Oro. Todos nós sabemos que o México tem a luta livre como um dos legados culturais de seu país. Oro atuou como lutador nesse estilo, como um lutador mascarado, com um impressionante arsenal de manobras aéreas. Como parte da família Hernández, famosa na comunidade de luta livre, nós, como fãs, só podemos imaginar o que poderia ter acontecido se não fosse por um infeliz acidente. A queda que Oro levou na cabeça foi pré-planejada junto com seu oponente, mas essa decisão de adicionar drama à disputa resultou diretamente na morte de Oro. A queda teria desencadeado um aneurisma cerebral e Oro nunca conseguiu chegar à ambulância do hospital. Ele tinha apenas 21 anos de idade. Oro era um lutador e personagem no ringue tão popular que o nome foi usado por vários outros lutadores ao longo dos anos. Silver King. Silver King pertencia a uma família de lutadores. Seu pai era o lendário lutador Dr. Wagner e o seu irmão era o Dr. Wagner Jr. E para quem não sabe, em 2005, ele foi antagonista do filme do Jack Black Nacho Libre, interpretando o lutador Ramses. No dia 11 de maio de 2019, em uma luta contra a Juventud Guerreira em Londres, na Inglaterra, Silver King desmaiou no ringue e morreu pouco tempo depois de um ataque cardíaco aos 51 anos de idade. Uma autópsia confirmou que a causa da morte de Silver King foi devido a um infarto do miocárdio fulminante e que não havia drogas ou medicamentos em seu sangue. Owen Hart. Owen Hart é até hoje lembrado como um dos melhores lutadores técnicos a pisar em um ringue. Depois da saída de Bret Hart da WWF para a WCW, a família Hart acabou cortando laços com a diretoria da WWF. Owen, que manteve o seu contrato com a empresa, acabou pagando o pato, sendo escalado para lutas menores e gradativamente submetido para papéis vexatórios. E foi assim que acabou nascendo seu outro personagem chamado de Blue Blazer. E Owen viu aquilo como uma tentativa de reacender a sua carreira dentro da empresa, inclusive sendo escalado para pay-per-views. Foi então que no dia 23 de maio de 1999, no pay-per-view Over the Edge, depois de fazer a sua entrada através de um cabo de aço em travas de tecido amarrado, em um instante de descuido, o lutador acabou escorregando da plataforma, fazendo-lhe cair de uma altura de mais de 20 metros, equivalente a um prédio de 7 andares, e assim ele acaba caindo no ringue. Sua queda foi acompanhada por mais de 16 mil pessoas presentes na arena e fez com que Hart não apenas caísse no ringue duro, mas também acertando o turnbuckle, um dos cantos de aço do ringue. A família do lutador acabou processando a WWF, alegando que o sistema de suspensão estava com defeito, além de ser mal planejado. O processo foi concluído em 2000, com a WWF tendo que pagar 18 milhões de dólares para a família Hart. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo sobre tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!